Essa é a segunda parte de Switch. E se você perdeu a primeira, vai estar o link aí na descrição. A Yumi pergunta como ela poderia destrocar de corpo, mas a Yukon diz que isso não é possível, porque provavelmente os dois iriam morrer. Ela sabe disso, pois ela também já trocou de corpo com alguém há muito tempo atrás. A outra pessoa morreu. A Yukon permaneceu presa nesse corpo. E enquanto isso, o Koshiro e a Zenko vão para um encontro. A Zenko revela que quando ela estava no outro corpo, ela queria acabar com a própria vida. Porém, mudou de ideia depois de conhecer o Koshiro. E ele agradece a ela por ter aceitado ela, mesmo depois de saber de toda a verdade. Então a cena volta pro Kaga e pra Yumi. Eles estavam em casa de coração partido e sem esperanças depois de descobrirem que ela não poderia voltar ao seu corpo original. Então ela corre na direção da sua casa e se depara com a família dela jantando felizes com a falsa Yumi. Ela fica muito magoada, então o Kaga alcança ela e se confessa pra ela e diz que vai amar ela de qualquer maneira. Mas antes dela conseguir responder, o Koshiro chega e arrasta ela pra longe. Ela fala que não pode voltar ao seu corpo original, e o Koshiro muda de comportamento ao ouvir a notícia, quase como se estivesse esperando ela voltar pro seu corpo original pra voltar com ela. E antes de ir embora, ele fala que ela e o Kaga formam um lindo casal. A Yumi fica confusa com o comentário e volta pra junto do Kaga, que pede desculpas por ter falado dos seus sentimentos enquanto ela estava tão deprimida, e pede que ela se preocupe com ela mesma por enquanto. Os dois voltam para suas casas e o Kaga faz uma longa pesquisa sobre a lua vermelha. No outro dia, a Yukon descobre que o passarinho havia fugido e percebe que mais alguém está querendo trocar de corpo. O Kaga e a Yumi se encontraram na escola e ela tenta conversar com o Kaga, mas ela pede o dever de casa pra ela para poder deixar ela no espaço dela ali. Mais tarde, duas meninas perguntam ao Kaga do porquê ele estava tão próximo da Yumi. Então ele admite que está apaixonado por ela, mas pede a elas que mantenham isso em segredo. Porém, alguns meninos ouviram essa conversa e foram comentar para toda a sala e todos começam a provocar a Yumi no corpo da Zenko. Então a Zenko de verdade fica furiosa, pois quando estava no seu corpo original nunca teve essa tensão. Então o Kaga revela que acha ela mais bonita, e a Zenko sai da sala enfurecida e vai para uma sala separada. Depois de ser intimidada por todos da sala, a Yumi cria coragem e pede para que antes de chamarem ela de feia, que eles toquem na sua bochecha primeiro. Todos ficam fascinados pela fofura da bochecha da Yumi, e o Kaga aproveita para brincar dizendo que são 100 ienes a cada apertada. Todos dão risada, e a Yumi interrompe dizendo que é apenas 50 ienes. O Koshiro vai encontrar a Zenko e fala que vai ajudar ela a fazer a Yumi e o Kaga trocarem de corpo. A Zenko fica confusa, então o Koshiro diz que vai matar os dois. Ele diz que vai ser fácil, já que os dois ainda acreditavam e confiavam nele. A caminho de casa, o Koshiro esbarra na Yumi e no Kaga, e ainda fala para os dois confiarem nele. Mas quando os dois foram, ele sorri e chama eles de idiota. Quando a Yumi chega em casa, ela pede desculpas por ter chegado tarde, mas a mãe dela nem se importa com o bem-estar dela. Na véspera da lua cheia vermelha, a Yumi e o Kaga caminham juntos para a escola. Embora a Yumi saiba que o Koshiro não fará nada de mal pra ela, ela tem um sentimento estranho. E quando ela pensa que a situação não podia piorar, o vídeo do Kaga chamando a Yumi de bonita está se espalhando mais ainda. Porque pros outros ela é só uma menina feia e gorda. E um garoto popular como o Kaga gostando dela seria uma fofoca e tanto. Então cada vez mais as pessoas debochavam da aparência da Yumi. Então ela percebe os sofrimentos verdadeiros que a Zenko passava. E de alguma maneira, isso faz ela pensar que ela não seria um bom par pro Kaga. Enquanto isso, a lua vermelha está programada para nascer no próximo dia. E a Zenko e o Koshiro estão no telhado discutindo as etapas do seu plano, quando a Zenko questiona se o plano vai funcionar. Então o Koshiro afirma que conhece a Yumi melhor do que ninguém e tem certeza que o plano vai funcionar. O Kaga pede para Yumi para encontrar ele na saída para eles poderem ir para casa juntos. Eles também pedem um ao outro para tomarem cuidado, pois é o dia da lua vermelha. Logo após, o Koshiro se aproxima da Yumi e a convida para a sala de arte. Ele diz que quer conversar com ela e pedir desculpas por tudo que ele fez. A Yumi acredita na conversa do Koshiro e ao invés de ir para junto do Kaga, ela fica com o Koshiro. Então, ela vai para a sala de artes e encontra decepção ao ver a Zenko esperando ela e não o Koshiro. E enquanto isso, o Koshiro
vai ao encontro do Kaga. Então ele fala que se ele encostar um dedo na Yumi, ele vai se arrepender. Eles então vão para as escadarias externas da escola e começam a discutir. O Koshiro então o empurra para fora da escadaria. A Yumi e a Zenko conseguem ver a cena de outra sala. A Yumi se desespera e tenta salvar ele, porém a Zenko a segura, mas a Yumi consegue se soltar e dá um tapa na cara da Zenko e diz que vai fazê-la sofrer sendo o mais feliz possível. A Yumi diz pro Kaga correr, porém o Koshiro o solta, mas o Kaga consegue agarrar o colarinho da camisa dele. Os dois caem no chão e na cena seguinte todos estão no hospital e descobrem que o Koshiro e o Kaga trocaram de corpo. Porém o Koshiro ainda estava inconsciente. A Yukon chega ao hospital e fala que isso já havia acontecido antes e que a pessoa pode dormir por anos. Então todos vão para casa. No dia seguinte, a Yukon estava vendo as estatísticas da lua vermelha no seu computador. E para sua surpresa, o brilho dela estava diminuindo rapidamente, ao ponto em que a próxima lua vermelha pode ser a última. E mais tarde, de noite, a Yumi estava no seu quarto quando alguém joga pedras na sua janela. Ela abre a janela e se depara com o Koshiro e a Kaga juntos e vai correndo ver eles. Então o Kaga fala que o Koshiro só ficou com a Zenko para saber como trazer a Yumi de volta ao normal. Então o Koshiro fala que vai fazer tudo voltar ao normal. Os três compram bebidas e ficam conversando juntos como acontecia antes do acidente. Após a confissão do Koshiro, tudo faz sentido para Yumi, quando os dois estavam brigando na escadaria. O Koshiro explica que se eles trocarem de corpos em um certo padrão, eles poderiam voltar ao normal, mas o único problema era fazer a Zenko cooperar para que o plano desse certo. O Koshiro decide contar a verdade para Zenko, porém o Kaga descobre que as duas próximas fases da lua vermelha serão as últimas. Então ele vai contar para os dois e o Koshiro tenta convencer a Zenko dizendo que se ela se recusar, eles nunca voltarão ao normal. Então ele fala toda a verdade sobre ter enganado ela. O Kaga e a Yumi tentam chegar a tempo para impedir que ele contasse a verdade, porém é tarde demais e a Zenko já havia saído correndo de lá. Os três têm apenas algumas horas para convencer a Zenko, pois o próximo dia é a segunda e última fase da lua. Eles são informados de que a Zenko estava desaparecida desde ontem à noite. Os três começam imediatamente a procurar por ela pela cidade toda, em todos os lugares possíveis. E quando anoitece, a Zenko apareceu em uma estrada encharcada quando um homem passa por ela e a chama de feia, o que deixa ela muito mais triste. Em outro lugar, a Yumi volta para casa depois de um dia longo e difícil procurando a Zenko. Ela descobre que o lugar favorito da Zenko é a floresta Ugotsuki. Então, ela vai imediatamente com o Koshiro e o Kaga enfrentando seu pavor pela escuridão para procurar a Zenko. Logo depois, ela encontra um laboratório de pesquisa abandonado no meio da floresta e encontra a Zenko chorando em um canto que se recusa a olhar para a cara feia da Yumi. Ela se assusta e cai no chão. A Yumi tenta chegar perto dela, mas é empurrada e também cai. O Koshiro então chega e explica que eles não gostam dela de fato, mas eles sabem como a vida tem sido difícil para ela. Mas a Zenko entende errado e se recusa mais ainda. O Kaga chega ao lugar e descobre que ela empurrou a Yumi no chão e pede para ela pedir desculpas por fazer ela passar por tantos problemas. A mãe da Zenko chega e percebe que elas realmente trocaram de corpo e fala que ela está com um rosto lindo agora. Ela fica furiosa e vai pro teto do laboratório e ameaça de se matar. Os três sobem para conversar com ela, mas ela pega um canivete na mão e ameaça eles, até que a mãe dela sobe lá e fala com ela abraçando, chorando e pedindo desculpas. Então todos se desculpam. No dia seguinte, eles executam o plano e tudo volta ao normal. A Zenko e a sua mãe começam a se dar bem. Na escola, o Kaga pergunta a Yumi por quem ela está realmente apaixonada. Eles se despedem e depois o Kaga se encontra com a Zenko e relembra do tempo que a Yumi estava no corpo dela e começa a chorar. Mas ele engole o choro e vai falar com ela e a empurra para dentro da sala de aula, onde é acolhida pelos seus colegas ao contrário de antes. Ela fica muito feliz com o carinho que estava recebendo. Todos dão risada e a série acaba aqui. O que vocês acharam desses 2 episódios que saíram pra vocês? Deixa nos comentários. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima.